Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um feriadão muito gostoso, eu estava precisando desse descanso. Espero que tenha sido bom para vocês também. Que bom que vocês puderam vir aqui, não foram passear, mas não foram porque Deus tinha algo especial para você nessa noite, é por isso que você está aqui. E nós vamos aprender muita coisa hoje. Por que eu estou falando que a gente vai aprender muita coisa hoje? Porque Deus me ensinou muito a respeito dessa palavra. E, novamente, eu vou falar sobre algo que foi Deus trabalhando comigo, no meu coração, me ensinando, assim como um pai faz com o filho que ama. Ele é nosso pai, ele nos ama, então ele nos corrige. E aí fui corrigida essa semana e aprendi a minha lição. Então, já que a minha lição está aprendida, agora eu vou compartilhar com vocês algo que me tocou profundamente. Não é segredo para ninguém, eu sou casada com esse homem maravilhoso, meu marido, muito apaixonada por ele, graças a Deus. E, via de regra, num relacionamento, existem 5 linguagens do amor principal. Vocês já ouviram falar sobre isso, não é? Sim ou não? Nunca? Vou contar para você, então. Aqui. Ai, gente, eu adoro falar sobre isso. Mas existem 5 linguagens que são universais, né? Que as pessoas se expressam amor e gostam de receber amor dessa forma. Então, essas 5 são: tempo de qualidade, que é aquela pessoa que se entende que é amada quando ela tem um tempo para sentar, para conversar, para gastar ali uma conversa, enfim, tempo de qualidade. Temos as pessoas que têm a linguagem do amor presentes. Temos aqui pessoas que têm a linguagem do amor presentes? Ninguém, não é possível. Nossa, tá fácil amar vocês. A pessoa que tem a linguagem do amor presentes, ela não necessariamente liga para o valor do presente, mas ela se importa de receber um lembrete. Então, por exemplo, é Dia das Mulheres. A mulher que tem essa linguagem do amor presente, ela vai esperar que você entregue uma flor, que você leve um chocolate, que você faça alguma coisa. E tem gente que não liga para isso. Falei 2, né? Temos a linguagem do amor toque físico, que é aquela pessoa felícia, que gosta de abraço, gosta de grudar, que entende amor assim. Eu gosto dessa. Sou Felícia também. E tem... Eu já falei 3? Então, tempo, presentes, toque... Calma. Mas essa eu quero falar por último. Presentes... Peraí. Palavras de afirmação, isso. E tem palavras de afirmação. Pra mim, toda mulher tem esse, tá bom? Palavras de afirmação é universal. Meninos, fica a dica. A gente ganha por aquilo que a gente escuta. Então, mandem ver aí, caprichem. Elogie sempre, repara sempre, porque é uma linguagem do amor. E tem a linguagem do amor, atos de serviço. Que é uma pessoa que entende que é amada quando atos práticos são feitos para ela, né? Então, sei lá, uma louça lavada, uma coisa que você ajudou lá, um problema resolvido. Essa pessoa entende que é amada com atos de serviço. E no meu relacionamento com o meu marido, a gente se entende bem em todas as linguagens do amor. Então, a gente tem tempo de qualidade, a gente prioriza isso, não é? A gente também gosta de toque físico, não é uma coisa que tipo, A gente gosta, então tá tudo certo aí também. A gente também troca presentes quando são datas comemorativas, também palavras de afirmação, tudo certo. Agora, quando entra na questão atos de serviço, eu tenho uma grande dificuldade, confesso. Porque eu tenho um histórico de filha única que depõe contra mim. Então, é difícil. Porque eu sempre estive nesse lugar de receber muito. Eu sou muito boa receptora, muito boa. E o meu marido é um servo, de verdade. Então, o que acontece em casa? Eu não preciso pedir favores, já está feito. Se eu estiver doente, eu sei que ele vai se dedicar, vai fazer uma comida até eu ficar bem. Se eu estou cansada e não estou a fim de limpar a casa, eu não preciso pedir. O Samuel vai limpar. Ele é incrível. Só que ele entende amor dessa forma também. E aí que está o problema. Porque é a minha hora de demonstrar também. Então, eu posso escrever cartas de amor gigantescas para o meu marido. Ele vai gostar, ele vai ficar muito feliz. Mas ele não vai ficar tão feliz quanto se ele chegar em casa do trabalho e eu tiver colocado à mesa e feito um jantar. Certo? E aí, Deus começou a trabalhar no meu coração. Porque, na verdade, essa linguagem do amor, ela é a linguagem do amor de Jesus. Porque Jesus foi o maior servo que nós conhecemos aqui.
E eu fui muito desafiada. Então, ao longo dessa semana, de maneira intencional, não sei nem se você reparou, amor, mas eu fiz janta 3 vezes na semana. Arrasei! Eu deixei as camisas dele mais brancas do que nunca, deixei até quarando no sol. Porque Deus estava trabalhando isso comigo. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque é algo que a gente precisa melhorar urgentemente. E isso eu estou trazendo um contexto da minha casa para vocês, mas isso é verdade também no contexto da igreja. Isso é muito verdade no contexto da igreja. E historicamente o ser humano gosta de ser servido. Verdade ou mentira? A gente ama quando alguma coisa é feita por nós. E a gente nem estranha. Quando alguém faz algo pela gente, a gente nem fala, nossa, me fez um favor. A gente só agradece. Ah, muito obrigada, fez por mim. Realmente, você está no lugar que você devia estar. E isso é perigoso. E Jesus traz diversas situações para nos ensinar sobre esse egoísmo intrínseco que nós temos. E hoje vai ser um dia que Jesus vai chacoalhar muito a gente. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Ainda não precisa colocar a tela, tá? Você vai bem entender a deixa quando for para colocar, tá bom, Lucas? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 até o 28, nós vamos ler juntos, tá bom? Prestem bastante atenção. Acharam? Sim? Show? Vamos lá. Então, aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. Gente, isso é sensacional, sério, olha o que essa mulher pediu. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que pedido fácil. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus, os chamando, disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Conseguem ler essa parte comigo em voz alta? Pelo contrário. Vocês têm essa versão aí? Aí, ó. Volta 1. Aí. Vamos juntos. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Mais um. Mais um. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Maravilha. A gente vai ler mais um texto. Vamos lá para João, capítulo 13. E nós vamos ler do 1 até o 9, ok? João 13, do 1 ao 9. João 13, do 1 ao 9. Aí, já está lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém, até aí. O primeiro texto que lemos, ele é maravilhoso porque ele revela a nossa carnalidade. Aquela mãe que chega com seus 2 filhos perante Jesus e fala, Jesus, eu tenho um pedido para fazer ao Senhor. Isso era algo muito comum, todo mundo tinha um pedido a fazer para Jesus. Afinal de contas, ele realizava todos os milagres e já estava muito falado pela cidade.
E ela pede algo, um pedido de uma mãe, eu nem julgo, eu imagino que, sei lá, talvez minha mãe pedisse também. Senhor, será que pode o meu filho sentar à sua direita e o outro filho sentar à sua esquerda? Ela queria ali um cargo de honra para ele. E sabe o que é engraçado? Os outros discípulos que estão em volta ficam revoltados. Eles se espantam. Por que se revoltam? Porque, na verdade, todo mundo queria sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Não é mesmo? Então, ali Jesus percebe que não tem problema só com 2, tem problema com os mais 10 que estão em volta dele. E, historicamente, nós temos 3 desejos que buscamos ao longo da nossa vida de maneira muito frequente. Desejo número 1, sentir-se superior. Como que a gente percebe quando essa busca por nós nos sentirmos superior? Uma busca clássica, um jogo de futebol. Quando você está ali jogando futebol com outro time, você quer ganhar para se sentir superior. E aí quando você ganha, o que você faz com o outro? O que você faz? Zoa. Você fala, não tem mundial, lá, enfim. Discursinho que já está batido, né? Que só o que vocês têm para falar, né? Então é complicado. Então esse desejo de vocês de sentir superioridade é muito complicado. E a gente busca isso. Ou quando você está numa sala, você chega num evento social, uma festa. E acho que mulher faz mais isso. E a gente observa assim, olhando, analisando o look das outras pra gente se sentir, putz, me arrumei melhor, hein? Tô melhor. Esse sentimento de superioridade, ele é muito nocivo. Muito nocivo. Desejo número 2, buscar seus próprios interesses. A gente busca os nossos próprios interesses quando, por exemplo, um exemplo clássico, quando a gente vai escolher um candidato para votar, a gente busca uma pessoa que se alinhe com o quê? Com os nossos valores. Então eu vou buscar uma pessoa que vai defender aquilo que é bom para mim. Talvez não seja bom para Malu, mas, poxa, é bom para mim, então eu vou escolher. Eu não estou julgando, não. É real, a gente faz isso. É genuíno. Mas é um desejo que o ser humano tem, de buscar os seus próprios interesses. Ou quando a gente encontra uma pessoa que é muito influente e a gente chega para ter uma amizade com essa pessoa, uma amizade sincera, que na verdade não é uma amizade sincera. Você está chegando perto de uma pessoa porque você quer um fim próprio. Ou essa pessoa pode te promover, ou essa pessoa vai te fazer chegar perto de uma outra pessoa, e a gente vai costurando próprios interesses. Ou em uma entrevista de emprego, quando você mente que você tem uma qualificação a qual você não tem o inglês fluente, você não tem, você está buscando o seu interesse. Problema da empresa que vai contratar uma farsa. Isso é uma coisa que a gente faz muito também. Verdade ou mentira? Obrigada, amiga. Desejo número 3. Desejo de ser servido. Vocês já tiveram um desprazer de conviver com uma pessoa que quando está num restaurante e o garçom chega para servi-la, essa pessoa é muito mal educada? Já tiveram esse desprazer? É triste. É muito complicado. Porque no fundo, essa pessoa sente que ela está ocupando um lugar superior. Ela realmente tem que ser servida ali. Ela vai tripudiar em cima de uma pessoa. Eu tenho um exemplo da minha família de uma pessoa que... Todo mundo na minha família veio de uma história muito complicada, uma história de muita pobreza. Na verdade, não é nem pobreza, é abaixo da linha da pobreza. E graças a Deus, a história da nossa família foi mudada. Mas tem uma pessoa que nega essa história completamente. É como se esse passado não existisse. E hoje em dia vive para as coisas terrenas. E é muito triste, é muito complicado. No entanto, Jesus, vendo essa dificuldade nossa, percebendo que a gente tem essa busca egoísta, que a gente tem problema com esse sentido, usa a palavra de Deus para nos ensinar. E ele faz uma provocativa aos seus discípulos perguntando, está em Lucas, acho que é 22. Quem é superior? Aquele que está servindo ou aquele que está à mesa? É uma pergunta provocativa. E o que vocês acham que os discípulos responderam? Hã? Não estou ouvindo. Quem está à mesa. Foi isso que eles responderam. E aí Jesus novamente vem e traz o ensinamento. Não. Maior é aquele
que serve. E no segundo texto que nós lemos, nós temos escancarado perante nós qual é o caráter de Jesus. Jesus ali já estava próximo do momento de ser crucificado, já estava chegando o momento qual ele iria morrer. E aí, em uma ocasião propícia, ele ali à mesa com os seus discípulos, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele se abaixa, sem dizer nada, começa a lavar os pés dos discípulos. E isso é uma atitude provocativa, isso causa um desconforto muito grande, isso causa ali um problema entre os discípulos. Sabe por quê? Me responda, sabe por quê? Porque esse trabalho de lavar os pés era um trabalho feito pelos escravos, na verdade. E não só pelos escravos da casa, mas pelo pior dos escravos da casa. Então, aquele que era o mais desprezado, aquele que era o menos importante, aquele que tinha menos capacidades, era designado para lavar os pés dos convidados. Porque essas pessoas andavam quilômetros e quilômetros e quilômetros com sandálias em ruas que não eram pavimentadas. Então, esses pés eram sujos. E era uma forma de você receber na sua casa com carinho, lavando os pés. E quando Jesus se abaixa para fazer isso, ele causa uma reação espantosa. Eu imagino que vocês também se sentiriam estranhos caso eu abaixasse e começasse a lavar os pés de vocês. É uma coisa que a gente não se sente confortável. Só que é engraçado, porque se fosse o escravo fazendo, vocês acham que eles teriam algum incômodo? Não. Mas porque era alguém tido como importante, alguém tido como superior, implicitamente pensavam, não, você não vai fazer isso. Isso não é trabalho para o Senhor, mestre. Mas é aí que Jesus abaixa e diz, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Pedro sempre impulsivo, né? Não, Jesus, você não vai lavar meus pés. E Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te servir, você não tem parte comigo. E aí Pedro responde, não só os meus pés então, Senhor, mas lava a minha cabeça e lava as minhas mãos também. Queridos, o Deus que lava pés ainda é o mesmo que chama os seus discípulos. E ele nos chama, viu? Eu falei que a deixa ia vir. O Deus que lava pés ainda é o mesmo que chama seus discípulos. Ah, que imagem forte, né? Jesus é incrível. E ele nos chama a seguir o exemplo dele. Ele deu exemplo, e se nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos pequenos cristos. Então, se Jesus foi um servo, o que nós temos que ser aqui na terra? E temos sido da forma que devemos ser? Foi o que Jesus me perguntou essa semana. Você tem servido do jeito que eu espero que você me sirva, Nicole? E eu tomei essa de Jesus e estou entregando para vocês. E aí, você tem servido do jeito que o Senhor espera que você sirva na casa dele? Responde para você. O problema é que constantemente o nosso egoísmo nos trai e nós passamos a viver buscando os nossos próprios interesses. A nossa vida passa a ser regida por aquilo que a gente quer alcançar. Então eu quero alcançar um bom emprego, eu quero alcançar a faculdade dos meus sonhos, eu quero alcançar um relacionamento, e eu quero alcançar um carro, Senhor, eu quero alcançar um carro. E eu vivo a minha vida buscando os meus interesses, esquecendo que quando nós buscamos os interesses do Senhor, Ele cuida dos nossos. O Senhor é fiel e Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele. Então não adianta você ignorar totalmente a sua vida ministerial, você ignorar completamente o teu chamado de ser servo e pedir para o Senhor te abençoar com coisas materiais. A gente precisa ter temor do Senhor, porque Ele veio aqui, Ele lavou os nossos pés simbolicamente, derramou o sangue dele na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o que a gente tem feito? Muitas vezes a gente vem à igreja e nós somos servidos o tempo inteiro na igreja. Vocês já perceberam isso? Vocês entram, são recebidos pela Lê com um abraço, com um sorriso, chegam aqui, são direcionados para um momento de louvor abençoado com o pessoal aqui que está gastando tempo para ensaiar. O pessoal do som chegou ali 3h30,
ralando para deixar tudo tinindo, luz, projeção, a mídia que trabalhou a semana inteira. Nós estamos sendo servidos, a igreja é um serviço mútuo. A gente nem se dá conta disso e achamos que é normal, que está tudo bem. Mas Deus chama seus filhos ao serviço, porque viver esta vida servindo significa plantar frutos eternos. Aquilo que você constrói aqui vai passar. Aquilo que você faz por si, amém, é bênção, mas vai passar. Só que cada minuto da sua vida que você gastar servindo o Senhor, esse é um minuto investido, não é um minuto vivido. É um minuto investido no reino, e o reino ele é eterno. Então é um fruto que você vai colher, mas você vai colher em eternidade. E esse é o melhor fruto, esse é o fruto que nós temos que buscar. No entanto, ao invés de nós vivermos a vida, buscando oportunidade de servirmos as pessoas, nós olhamos para as pessoas como empecilho. E é triste a gente perceber que dentro da igreja a gente começa a criar brigas, rixas, coisas que não deveriam existir, e a gente rapidamente passa a separar grupos. Eu gosto só da Amanda e do Murilo, vou conversar só com eles, e as outras pessoas que fiquem para lá. O Davi fez um devocional semana passada que me impactou muito, e ele falou: gente, nós temos cadeiras vazias aqui ainda. E esse desejo nosso por vidas, aonde está? Porque Jesus veio servir. E quando ele veio servir as pessoas. Porque o ministério dele inteiro foi focado em pessoas. E nós não estamos com o mesmo foco. Nós não estamos olhando para os nossos amigos que não são cristãos e levando essa palavra que nós temos no nosso coração. Você é um jovem, você é uma jovem cheia de capacidades. Cheio de capacidades. Inteligente. Você teve o prazer de crescer numa família cristã, você aprendeu o que você tinha que aprender, mas você não está abraçando esse ministério, que é o ministério de Jesus, que é o ministério do serviço, que é o ministério da pregação. Só que existe uma orientação que Cristo nos faz, que vai nos fazer ir mais longe, né, nesse entendimento do serviço. E eu quero que você abra em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. Vai abrir aqui na tela e nós vamos ler juntos. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4, 10. Vocês leem comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Cada um exerça o dom que recebeu. De novo. Cada um exerça o dom que para administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse texto não nos dá escapatória. Você recebeu um dom de Deus. Você sabia disso? Existe algo aí dentro de você que foi colocado pelo Senhor dentro do seu coração. E esse algo é o que Deus vai usar para impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você já percebeu qual é o dom que Deus te deu? Porque se você não percebeu ainda, é hoje esse dia, não vai passar de hoje. Porque Deus está nos chamando ao serviço. O Deus colocou esse dom no seu coração, e esse dom é um presente. E você sabia que um dia nós vamos prestar contas do que nós fizemos com o dom que Ele nos entregou? Isso é muito sério. E ainda está no versículo, com o dom que Deus te deu, não para os seus próprios interesses, mas para ser aos outros. Então, pensando sobre a minha vida, poxa, creio plenamente que Deus me deu o dom do ensino. Então, desde que eu tenho 11 anos de idade, eu comecei a dar aula no Ministério Infantil. E é muito engraçado, porque o dom ele se manifesta desde que a gente é muito criança. Então, repare as coisas que você gostava de fazer quando era criança. Aquilo que era muito natural para você. Você saía cantando pelos cotovelos, você gostava de fazer teatro, você era muito conversador, você era criativo, pintava. O que manifestava quando você era criança? Porque a criança ela é pura e ela geralmente manifesta isso. E teve um dia que eu estava na Central Kids. Central Kids, para quem não conhece, é o nosso ministério de
de crianças, nosso ministério infantil. E eu cresci na Central Kids, graças a Deus. E eu já tinha 11 anos, tinha acabado de entrar na sala de 11 anos. E o professor, nessa ocasião, e ele conta essa história. Quem é de Santo André conhece o César. Ele estava dando aula, só que ele é um homem muito brincalhão, assim. Ele estava brincando a aula inteira. E eu meio... nossa, para de brincar da aula, eu quero aprender. E eu pedi licença, falei para ele, tio César, posso dar aula no seu lugar? Juro por Deus que eu fiz isso. E ele falou, pode, claro. Sentou. Gente, criança não tem noção das coisas. Sentou e eu fui dar aula da Bíblia. E não tem erro, né? Virei professora. Então, comecei a dar aula aos 11 anos. Eu tenho 23, então tenho muitos anos, uma década de carreira, um pouquinho mais. Dei aula para o Daniel, gente. Tá um adolescente, eu tô aqui. Ai, gente. Mas é o dom que Deus me deu. E no exercício desse dom, no exercício do que virou minha profissão, eu encontrei também o meu chamado. Ali, enquanto eu sirvo essas crianças, enquanto eu estou alfabetizando, enquanto eu estou ensinando um novo idioma, eu tenho acesso a dores do coração delas. Eu tenho acesso a crianças que chegam me chamando de mamãe. E mamãe, você é minha mamãe. E fala que saiu da minha barriga, porque existe uma carência materna gigantesca. Mas, de certa forma, o amor que essas crianças buscam em mim, essa afeição que elas têm, é porque eu peço todo dia, Senhor, que o meu abraço leve o teu abraço. E que, de alguma forma, quando essa criança crescer, um dia ela se encontre com a tua presença. E ela lembre da sensação que ela tinha quando eu entrava na sala. Mas isso é porque Deus revelou para mim qual é o meu chamado. E isso foi libertador. Porque até o 3º ano do ensino médio, eu jurava por Deus que eu seria uma diplomata. Jurava. Ainda bem que o Senhor se revelou a mim e mostrou qual era o meu chamado antes de eu fazer uma burrada. Porque eu seria infeliz. Eu não seria bem-sucedida no que eu faço. Porque eu estaria longe do meu propósito. Agora eu estou entregando isso a você. Porque se você não sabe o teu chamado, você vai viver a sua vida dando com a cara na porta. Você vai tentar fazer uma coisa, isso não vai te realizar. Você vai tentar ir para outro caminho, isso não vai te realizar. Mas a hora que você encontrar o teu chamado, a hora que você perceber que existe algo no seu coração, que Deus deu para você e não deu para ninguém, você vai sentir uma realização. Mas uma realização sobrenatural. É algo que vem do Senhor. É algo que preenche. É algo que nos toma. E aí, cuidado, muito cuidado. Existe é uma música, um teatro, um negócio do Marco Teles muito bom, chamado Amado Timóteo. E ele tem uma frase impactante, fala assim: se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, você vai se ver imerso até os tornozelos. Se você se envolver um pouco mais, você começa a ser coberto até os joelhos, até o ponto que você não diferencia mais onde começa você e onde começa Cristo. Vira uma simbiose, e aí você perde o controle das suas decisões, e esse é o ponto bom. E é aí que a gente tem que chegar. É aí que a gente tem que falar: Senhor, eu não tenho mais controle. Eu estou completamente submersa na tua vontade. E agora o Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. Porque a minha vida não é minha. A minha vida é tua. E a minha vida é para o teu serviço. Amém? Nossa, que amém fraco. Amém? Agora eu gostei. É isso aí. Calma que eu saio um pouco do meu script. Se Jesus voltasse hoje, o que pode acontecer, certo? Chegasse para você e falasse assim: Murilo, o que você fez com o dom que eu te dei? Isa, o que você fez com o dom que eu te dei? Onde está? Me mostra os frutos que vieram dele. Porque eu te dei, mas eu te dei com um propósito. Eu não dei para você guardar, eu dei para você multiplicar. Se isso acontecesse hoje, você teria uma resposta? Você teria uma resposta: Senhor, toquei muito para a sua glória. Ou você diria para Jesus: Senhor, eu deixei passar. Eu deixei o tempo, eu me perdi nas minhas prioridades, eu
busquei meus interesses. Senhor, não foi por mal, mas ninguém nunca me disse que eu tinha um dom, que eu tinha que te servir. Acabou essa desculpa, eu estou te dizendo hoje, existe um dom aí, existe algo precioso aí, tem algo que Deus te deu e você tem que usar, e Ele vai te cobrar. E hoje acabou a ignorância. Se você não sabia, agora você sabe. E quando a gente sabe, a gente tem responsabilidade. E sabe, gente, lembra que eu falei sobre a questão da infância, sobre aquilo que manifesta na gente naturalmente? Lembram que eu acabei de falar disso? É nessa fase que a gente recebe os ataques mais cruéis e mais covardes de Satanás. Por quê? Porque se ele cortar tuas asas na infância, quando você ainda não tem defesas, ele vai te tornar um adulto deficiente. Então perceba, se as críticas que você recebia na sua infância, se as palavras doídas, se as flechas de Satanás que vinham para acabar com você, não vinham exatamente na área que é a tua potencialidade. Percebe, porque eu sofri muito na minha infância, mesmo, com pessoas dizendo que pelo meu jeito, muito comunicativa, sempre falei muito, eu sempre gostei de participar. Eu era uma menina metida. E não era, eu só era espontânea. Eu era insuportável, eu queria me achar, eu me achava superior aos outros. Eu usava vestido quando era criança, porque eu gostava de usar vestido. E quando era adolescente, seguia usando vestido. Usava vestido porque eu queria me aparecer. Então, era sempre nesse quesito. Teve um dia que eu fui dançar na igreja, sempre dancei na igreja também. Eu estava dançando aqui na frente. Aí uma mulher adulta já, sei lá, ela tinha idade para ser minha avó, foi falar com a pessoa responsável para dança, falando assim, por que a Nicole está dançando aqui na frente? Ela está querendo se aparecer, você está colocando ela aí só porque ela é filha da Ângela? Minha mãe não era nem pastora, estava muito longe disso. Então, sempre nesse sentido de você fala demais, você se expressa demais, você é espontânea demais, você não fica quieta, você interrompe o tempo inteiro. Se eu tivesse dado ouvido a isso, se eu não tivesse pais que me impulsionassem, eu teria me calado. Eu teria passado a me vestir igual minhas amigas se vestiam. Eu teria passado a ficar quieta igual elas ficavam. Eu não participaria da aula, mas participaria das rodas de fofoca que elas tinham paralelas. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E hoje eu sirvo ao Senhor dessa forma. Mas às vezes, com você foi diferente. Às vezes disseram, ai, essa criança viaja demais. É muito, vive no mundo da lua. E Deus te deu uma criatividade. Uma criatividade que vai te deixar milionário um dia. Porque as pessoas que têm boas ideias são as pessoas que estão dominando. As pessoas que lançam produtos novos são as pessoas que estão dominando. Mas às vezes você era tido como um cara que viaja, a menina que viaja, que não presta atenção em nada. Às vezes, você teve muita dificuldade na escola, mas a gente sabe hoje que crianças com altas habilidades têm muita dificuldade de concentrar na escola, porque a escola passa a ser banal, é muito fácil para mim, então eu vou bagunçar com o meu amigo. E às vezes você escutou que você é burro, e você não é. Às vezes é o contrário, às vezes você é inteligente demais, e não te cabe naquela caixinha. Às vezes você ouviu de Satanás que a sua família, a família que você veio, vai ser a mesma família que você vai ter, destruída, disfuncional, um casamento ruim, pais disfuncionais, pais agressivos. Mas na verdade é porque Deus já tem reservado para você um futuro de bênção, um casamento que vai ser usado para abençoar outros, uma família que vai ser firme. Da mesma forma que eu vivo hoje com Samuel, ele não veio de uma família estruturada. E se ele tivesse pego essa mentira de Satanás de eu vou seguir os passos dos meus pais, a gente não viveria o que nós vivemos hoje. Mas foi um ato de coragem de dizer não, o meu chamado em Deus é diferente. O meu chamado em Deus é para um futuro de bênção. O meu chamado em Deus é para servir vidas e eu vou fazer a diferença. Então presta atenção. Se você foi muito ferido na sua infância, tem uma boa notícia.
Deus tem coisas lindas para você no seu futuro. E se você não foi, melhor ainda, você já está meio caminho andado. Cada um vai manifestar esse chamado de uma forma, de maneira que o corpo será edificado. Se nós percebemos aqui, num culto simples de jovens, nós temos cada um encaixadinho em uma parte indispensável. Se nós não tivéssemos o Lucas ali em cima, nós estaríamos numa iluminação só a luz acesa, não estaria essa coisa bonita aqui. Se a gente não tivesse a Gabi para fazer a arte, não teria essa obra de arte aqui. Se nós não tivéssemos o pessoal do louvor, nós não teríamos sido tão ministrados. Se nós não tivéssemos o Júlio e a Yasmin aqui, hoje vocês não teriam um cachorro quente quentinho lá fora, preparado para quando o culto acabar, glória a Deus. Se nós não tivéssemos a Letícia, nós não teríamos um sorriso ali na porta. Um lugar para você escrever seu nomezinho, seu telefone, para receber uma oração. Se nós não tivéssemos o Davi, o Gianluca, todo mundo, o Pedro que está aí em cima, o João, cadê o João? Ih, olha lá. Tô te elogiando e você sai. Que cuidou da mídia essa semana, para você lembrar que você tem culto. Não seria da forma que é o som, obrigada som, para vocês estarem me ouvindo. Só que você que está sentado aí, cara, qual que é a sua? Me conta, eu quero muito saber. Qual é? O que você vai colocar a serviço do Senhor? Qual que é a potencialidade que existe aí? Eu sei que tem alguma, mas você precisa dizer, porque a gente precisa. Nós precisamos de jovens e adolescentes incendiados, clamando por vidas, vidas, vidas e vidas. Tô muito dura, né? Desculpa, gente. Eu tomei essa de Jesus também. Eu tenho de verdade para mim que hoje Deus está despertando chamados que estão quietos aí dentro. Eu tenho para mim, eu tenho convicção no Senhor de que hoje palavras malditas na infância que te fizeram acreditar que você não vai dar em nada, já estão quebradas em nome de Jesus. E que se hoje você acha que não existe nada aí que você tem aí dentro que é útil, Deus vai tirar a venda dos olhos e vai te fazer enxergar qual é a joia rara do dom que existe em você. E eu quero ler um último texto. Esse aqui, Deus vai falar poderoso. Ele já está falando, mas ele vai falar, vocês vão entender. Coloca para mim, por favor, meninos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. A gente vai ler até o 34. 1 Coríntios 7, versículo 32 até o 34. 1 Coríntios 7, do 32 ao 34. E se você está com a Bíblia, abre aí. E se tem caneta, grifa, pinta. 1 Coríntios 7, do 32 ao 34. Aí. Mas... é isso aí. Vamos da segunda linha em diante? Vocês leem comigo? Sim? Vamos lá. O homem não é casado, preocupa-se... Vamos de novo, tá muito fraco. Vocês aqui em cima também. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor. É, dá glória, irmão. Em como agradar ao Senhor. Continua. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, não é, amor? Glória a Deus, dá glória, amor. E está dividido. Agora vamos lá. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas para serem no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Glória a Deus.
Glória? Levanta a mão aí para mim, quem é casado. Vocês são as únicas pessoas que estão excluídas do que eu vou falar agora, tá? Seu sonho, querido, então calma. A Bíblia nos diz claramente o que você e vocês, enquanto solteiros, devem fazer. O que é? Se preocupar em agradar ao Senhor. Fale comigo, preocupar. Quem se preocupa, pensa nisso. Quem se preocupa, gasta tempo pensando, como eu vou agradar ao Senhor essa semana? Como eu vou servir ao Senhor essa semana? Lembrando que quem namora, tem nada, você não está casado, filho. Tua prioridade é o Senhor. Hoje, a minha prioridade é o Samuel, porque isso é o que Deus espera que eu faça enquanto esposa. Então, se um dia eu sentir que no nosso relacionamento a gente está precisando de tempo de qualidade, vai acabar o culto aqui, a gente não vai ficar aqui. A gente vai para casa ter tempo de qualidade, porque essa é minha prioridade. Mas vocês têm tempo, vocês estão no tempo de servir. Vocês estão no tempo de preocupar-se em agradar o Senhor. Vocês estão no tempo de servir, mas com todas as forças. Gente, olha, isso eu posso falar. Enquanto eu não casei, Jesus, mas eu trabalhei. Eu trabalhava na Central Kids sem escala. Domingo a domingo, por 11 anos. Lembrem-se que eu comecei cedo, né? Então, 11 anos, todo domingo de manhã, 2 horas da manhã. 2 horas por manhã, né? Não às 2 da manhã. Eu dediquei ao Senhor. E na dança, ensaios infinitos, incontáveis. E connect com as meninas. Não foi incrível os connects? A Lê estava com a gente. Eu colho tantos frutos do tempo que eu servi ao Senhor. Eu colho tantos frutos. Foi um tempo tão precioso. Eu vivi tanto com as minhas amigas. É isso que você tem que fazer. Você não tem que viver agora preocupado em como deixar de ser solteiro. Não é essa a preocupação, como que eu vou deixar de ser solteiro. Não é. É como eu vou agradar ao Senhor essa semana. E aí, sabe o que aconteceu? Olha o testemunho. Olha o testemunho. Enquanto eu estava adorando o Senhor, dançando, num culto de jovens como esse, o Samuel estava aí, como vocês, e me viu servindo, e falou, gostei. E há anos atrás, em 2014, eu o vi servindo. Ele estava representando Jesus numa peça. E eu ficava olhando, falei, gente, enquanto ele estava servindo, fazendo Jesus, eu estava servindo, dançando. E aí, anos depois, a nossa primeira conversa, pessoalmente, sabe onde foi? Foi depois de uma reunião de voluntários para a Conferência Live 2020. Acabou a reunião, a gente serviu ao Senhor como tinha que servir, e aí a gente foi conversar e ali deu certo. Menina, você quer um dia ser casada com um homem que vai servir a tua família? Quer? Que vai ralar, ganhando sustento para casa. Vai ralar para te fazer feliz. Vai ralar para servir os seus filhos. Procure hoje aquele que já está servindo na casa do Senhor. Porque se ele já entendeu que o chamado dele é servir, o caminho já está meio andado. Ele já serve ao Senhor de coração, ele vai servir o lar também. Menino, você quer casar com uma mulher que vai servir a tua família? Ela vai se preocupar que você tem uma reunião importante, vai deixar separada, cheirosa a tua camisa. Ela vai fazer um jantar especial porque você foi promovido na empresa. Eu faço isso. Preste atenção naquela que já serve ao Senhor hoje, que já entendeu que o chamado dela é servir a Deus, porque no futuro ela vai servir a família também e vai ser uma bênção.
Então fique de pé agora, por favor. Porque o apelo de hoje eu acho que eu não preciso fazer. Tá muito claro, não tá? Tá claro. O apelo do Senhor hoje para nós é servir. Só que eu sei que tem pessoas que não estão servindo, porque ainda não entenderam qual é o dom que existe aí dentro. Tem pessoas que ainda não perceberam que carregam algo precioso. Ou tem pessoas que sabem. Deus já falou com você. Você já cansou de ouvir Deus falando que você tem que servir. Mas você tá teimoso ou tá teimosa e tá desviando. Deus vai te pegar e vai te puxar, falar: ei, o dom que eu te dei não é para você usar para você, é para você usar para mim. Hoje eu vou orar por todos vocês. Porque inclusive todos vocês. Porque todo mundo aqui tem um chamado no coração. Precisa ser despertado. Então a gente vai cantar. Enquanto a gente canta, você vem aqui pertinho, só para facilitar a nossa logística, para eu segurar na tua mão, orar com você. Claro, se você não quiser servir a Deus, Deus não vai te obrigar, mas é um privilégio. Então, se você quiser, você vem aqui na frente enquanto a gente canta, porque nós vamos orar por você. E eu creio que Deus vai te contar qual é. Você crê? Amém. Então é hoje. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro. E você esteja em espírito de oração. Começa a conversar com o Senhor que te fez. Fala pra Ele assim: Senhor, foi o Senhor que me fez. O Senhor sabe exatamente qual é o talento que eu tenho. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então me conta, Jesus. Me conta qual que é o que o Senhor tem pra mim, Senhor. Fala pra mim, Paizinho querido. Eu vou descer aí pra orar com vocês, tá? Aguenta aí. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu. Se eu quebro, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais.
pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Senhor, só queremos a tua presença, só quero a ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor, uma vez que eu coloquei nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei ti, nada mais, nada satisfaz, nada satisfaz. Uma vez que eu coloquei nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar
mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Estou aprendendo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer. Agora, olha pra mim aqui um minutinho. Beleza de Deus. Você orou? Você disse o seu sim para Jesus nessa noite? Responde para você. Porque se você disse o seu sim essa noite, Deus vai levar ele a sério. Então hoje, não deixa passar de hoje, é hoje. Você vai nos dizer qual é o ministério que você vai servir aqui. Se o seu dom é cantar, então você vai usar esse dom para levar glórias ao nome do Senhor. Se você tem um abraço que traz consolo, você vai se colocar ali na porta para chamar as pessoas. Vem, entra, aqui é a casa do Pai. Se o teu chamado é pregar, é proclamar a palavra de Deus, você vai vir falar com a gente. E a gente vai te colocar aqui também para colocar esse dom ao serviço do Senhor. Se o seu dom é tecnológico, você é bom com isso, teu lugar é lá em cima, é servindo ao Senhor. Se você é criativo, teu lugar é servindo ao Senhor aqui, na mídia. Mas uma coisa é certa, o seu lugar é servindo, o teu lugar não é parado. Então que hoje comece um novo tempo na vida de vocês. Que esse chamado, que hoje é um brotinho, comece a ser regado, comece a crescer, comece a incendiar. E o meu desejo, a minha oração, é que a vida de vocês seja completamente tomada por esse chamado, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor o mais forte que você conseguir. Você pode sentar um minutinho.